Alô, meu caro nobre, meus amados e meus queridos irmãos e todos os meus telespectadores. Eu tenho uma palavra de vida, uma palavra de refrigério para mim, para você e para nossas almas e o nosso celeiro espiritual. Muitas e muitas vezes as tuas preocupações têm levado você para o fundo do barco. Mas deixa eu te falar uma coisa e aprendemos com Jesus. No fundo do barco a gente aprendemos que estava lá foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os discípulos, eles estavam em cima e Jesus estava no fundo do barco dormindo. Mas por que Jesus estava dormindo na sua lógica humana? Essa passagem está relatada no livro de Lucas, o capítulo de número 8 e o versículo de número 22. Jesus ele estava dormindo na sua lógica humana porque não havia ou não existiria preocupação que tirasse o seu sono, porque Jesus era santo. E outra coisa que você e eu deveremos aprender é que mesmo Jesus, pertinho de todos os discípulos, a tempestade ela veio. O que significa isso? Mesmo Jesus pertinho de nós, vai vir tempestade, vai vir angústia e vai vir turbulência para nossas vidas. O que ele não permite é que a tempestade leve nós para o fundo do mar. Eu aprendo também com outra palavra muito verídica e eficaz. Essa outra passagem ela está no livro de Êxodo, o capítulo de número 15, o versículo de número 22 ao 27. Quando o povo estava no deserto de Refidim, o povo chegava ali em Maras e as águas eram amargas, não tinha condições do povo saciar a sua sede. Agora imagine você com sede, louvado seja Deus, em pleno no deserto, e você acha água, mas as águas são amargas. A palavra de Deus fala que Deus, ele pediu que o profeta Moisés pegasse uma árvore, um leio, e jogasse sobre as águas, e as águas se tornou doce. O que eu quero dizer para você, o que está amargo na tua vida, louvado seja Deus, não é porque Deus ele está distante de você. Deus, ele vai fazer o amargo sim chegar na tua vida. Ele só não vai fazer você provar desse amargo, porque ele é fiel e ele vai pegar esse amargo e vai se tornar, e vai fazer ele tornar doce em sua vida. Muitas e muitas vezes preocupações têm derrubado muita gente de todas a etnia. Mas o que eu olho é que também lá no livro de 1 Pedro, o capítulo de número 5 e o versículo de número 7, essa palavra ela é muito categórica, objetiva e eficaz. Quando se fala desse jeito, lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque Deus, ele cuida muito bem de cada um de nós. É como se você já estivesse morto, é como se você já estivesse isolada, isolado. Louvado seja Deus em uma jaula, louvado seja Deus em uma gaiola, louvado seja o santo nome do Senhor. Mas no livro de João, o capítulo de número 11 e o versículo de número 25 ao 26, Jesus ele relata essa palavra: quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E no livro de Lucas, o capítulo de número 7 e o versículo de número 31, a palavra do Senhor, ela é mais eficaz, falando que nada é impossível para Deus. E eu me alegro muito, louvado seja o Senhor, em servir a Deus e transmitir palavras de boas novas para toda uma nação que precisa. E eu quero te falar mais: lança sobre Cristo as tuas dores, as tuas preocupações, e Ele cuidará de vós. Assim como o Salmo 121, que é muito conhecido, louvado seja Deus, não usa ele como um amuleto, mas usa ele como uma resposta para você. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu
socorro, mas é lógico que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meus queridos e meus amados, senhoras e senhores de todas as idades, eu me lembro como esse cortador de cana e um limpador de mato, o Senhor me levantou para que eu estivesse no meio de autoridade, no meio de pessoas renomadas. Louvado seja Deus, para pregar a palavra da verdade, uma palavra de esperança, uma palavra que gere em você a expectativa de você chegar no alto. É unicamente a palavra de Deus. E Deus, ele não está preocupado ou se preocuparia, louvado seja o santo nome do Senhor, se você é pequenininho, é leigo ou se é intelectual. Eu quero te falar, lança sobre ele a tua ansiedade, as tuas dores, as tuas preocupações, as tuas angústias, e eu tenho certeza que o Senhor, ele tudo fará. Talvez você se preocupe porque está muito marrento, está muito apagado. Louvado seja Deus, a flechada do inimigo por todos os lados. Mas no livro do profeta maior Isaías, o capítulo de número 54 e o versículo de número 17, fala que nenhuma arma forjada de Satanás, ela prosperará perante a tua vida. E eu quero te falar mais. Talvez você fale, eu sou pequeno, raquítico e ralé e não tenho condições. Nunca fale isso. Você é valioso, é valiosa para Deus, porque você foi comprado com sangue do Cordeiro de Deus, e você vai sair dessa luta, você vai sair dessa tempestade. As lutas, ela vem não para derrubar nós, ela vem para ensinar que nós sejamos lutadores todos os dias. Não que nós precisamos de religião, de política ou de placa de igreja para a gente ser vencedor, porque no livro lá de Tessalonicenses a gente aprendemos aquela palavra: possamos todas as coisas em Cristo Jesus, naquele que nos fortalece. Então Deus, ele tem uma grande vitória para você este ano. Uma bênção de cura, uma bênção de milagre, uma bênção espiritual para a tua alma. E você vai falar: este ano eu levanto a minha bandeira e grito com toda a categoria da minha vida: Deus, ele é a minha vitória. Então, eu quero agradecer. Louvado seja Deus. Pega essa palavra, louvado seja Deus, e guarda ela no fundo do teu coração, que um dia você verá a glória de Deus. Essa é a palavra que me alimenta. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do soberano e do eterno Criador, o meu e o teu Salvador. Amém, Brasil? Deus abençoe. Shalom. Shalom na Rema, Shalom Adonais, para todos os meus queridos telespectadores, que faça dessa palavra bênção e canal de vida para você. Deus abençoe, Brasil.